Temos o áudio. Aprecio que todos estejam aqui. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Tarde, na última noite, e cedo hoje, sob a minha direção, os Estados Unidos, as Forças Armadas, realizaram uma operação militar extraordinária na capital da Venezuela. O poder pujante americano em ar, mar e terra foi utilizado para realizar um ataque espetacular, um ataque como as pessoas não veem desde a Segunda Guerra Mundial. Foi uma força contra um forte militar altamente fortificado no coração de Caracas, para trazer à justiça o ditador Nicolás Maduro. Essa foi uma demonstração poderosa, capaz e pujante da competência e poderio militar americano, uma das maiores na história americana. Se pensar nisso, nós também já tivemos algumas bem boas, hein? Como a vez em que atacamos Soleimani, o ataque em al-Baghdadi e a obliteração e dizimação dos locais nucleares do Irã, recentemente, em uma operação conhecida como Midnight Hammer, Martelo da Meia-Noite. Todas perfeitamente executadas. Nenhuma nação no mundo poderia conquistar o que a América conquistou ontem, ou francamente, no último período de tempo. Toda a capacidade militar da Venezuela foi paralisada, enquanto os homens e mulheres das nossas forças armadas, junto das autoridades americanas, com sucesso capturaram Maduro na calada da noite. Estava escuro. As luzes de Caracas estavam amplamente desligadas, devido à tecnologia e à expertise que temos. Estava escuro, foi mortífero. Ele foi capturado junto com a esposa, Célia Flores. Ambos agora estarão diante da justiça americana. Maduro e Flores foram indiciados no Distrito Sul de Nova York. Jay Clayton, outro que fez uma campanha de narcoterrorismo contra os Estados Unidos e os seus cidadãos. Eu quero agradecer aos homens e mulheres das nossas forças que realizaram um sucesso tão extraordinário ao longo dessa noite, com poder, precisão e competência, rapidez de tirar o fogo. Não dá para ter nada parecido. Você viu algumas coisas nesse país que não tinham ido tão bem, que era uma vergonha. Se você olhar o que houve no Afeganistão, se você olhar para a época do Jimmy Carter, aqueles eram outros dias. Agora nós somos um país respeitado, talvez como jamais tenhamos sido antes. Esses guerreiros altamente treinados, operando em cooperação com as autoridades americanas, capturaram eles em uma posição de prontidão. Eles estavam nos esperando, sabiam que os navios estavam lá. Tantos navios no mar estavam lá esperando, sabiam que íamos entrar. Estavam em posição de prontidão, mas foram completamente subjugados e muito rapidamente incapacitados. Se você visse o que eu vi na noite passada, você estaria impressionado. Eu não sei se algum dia vocês poderão ver, mas foi incrível de ver. Nenhum único membro das forças americanas foi morto. Nenhum único pedaço de equipamento americano perdido. Muitos helicópteros, muitos aviões, muita gente esteve envolvida nesse combate. Pense nisso, nenhum único pedaço de equipamento foi perdido. Nem um único americano foi morto. As forças armadas americanas são as mais fortes, as mais temidas do planeta e de longe, com capacidades e habilidades que os nossos inimigos sequer podem começar a imaginar. É o melhor equipamento em qualquer lugar do planeta e não há nada parecido com o que temos. Se você só olhar para os barcos, nós
Acabamos com 97% das drogas que estavam entrando nos Estados Unidos pelo mar. Cada um daqueles barcos mata em média 25 mil pessoas. Nós detonamos 97% deles. Aquelas drogas principalmente vêm de um lugarzinho chamado Venezuela. Nós vamos administrar o país até o momento em que possamos fazer uma transição judiciosa e prudente de poder. Nós não queremos que outra pessoa entre. E aí começa a mesma situação que tivemos pelo último período de anos. Então nós iremos administrar o país até o momento em que possamos ter uma transição própria e judiciosa de poder. E tem que ser judiciosa. Porque é disso que se trata. Nós queremos paz, liberdade e justiça para o grandioso povo da Venezuela. E isso inclui muitos da Venezuela que agora estão morando nos Estados Unidos e que querem voltar para o seu país, a sua pátria. Não podemos arriscar que outra pessoa assuma a Venezuela, alguém que não tem o bem do povo venezuelano em mente. Já são décadas disso. Não vamos mais deixar isso acontecer. Estamos ali agora. E as pessoas não entendem, mas vão entender quando eu falar. Estamos lá agora. E vamos ficar até o momento onde uma transição própria possa ocorrer. E vamos ficar lá. Nós vamos administrar, essencialmente, até que possa haver uma transição própria. Como todos sabem, o negócio do petróleo na Venezuela, há um longo período, tem fracassado. Estavam bombeando quase nada em comparação ao que poderíamos estar fazendo e ao que poderia ter ocorrido. E nós teremos nossas imensas companhias de petróleo americanas, as maiores em qualquer lugar do mundo, gastando bilhões de dólares para consertar a infraestrutura terrivelmente quebrada, a infraestrutura petroleira, e começar a ganhar dinheiro para aquele país. E nós estamos prontos para começar um segundo e muito maior ataque, se precisarmos fazer isso. Então estamos preparados para ter uma segunda onda. Se precisarmos. É verdade, nós assumimos que uma segunda onda seria necessária, mas agora talvez não seja. A primeira onda, se você quiser chamar desse jeito, o primeiro ataque teve tanto sucesso que provavelmente não precisaremos do segundo. Mas estamos preparados para um segundo ataque. Muito maior, na verdade. Isso aqui foi só uma coisinha detalhada, mas tem uma onda bem maior guardada. Provavelmente não vamos ter que usar. A parceria da Venezuela com os Estados Unidos da América. Esse é um país que todo mundo quer que esteja todo mundo quer estar envolvido pelo que podemos fazer acontecer. Nós faremos o povo da Venezuela rico, independente e seguro. E nós também faremos as muitas pessoas da Venezuela que estão morando nos Estados Unidos extremamente felizes. Eles sofreram. Tanto foi tirado deles. Eles não vão mais sofrer. O ditador ilegítimo, Maduro, era o chefão criminoso de uma vasta rede ilegal, responsável por traficar quantidades vastas de drogas ilícitas para os Estados Unidos. Como foi acusado no indiciamento, ele pessoalmente supervisionou o vicioso cartel chamado Cartel de los Soles, que inundou nossa nação com veneno letal, responsável pela morte de incontáveis americanos. Muitos americanos, centenas de milhares ao longo dos anos de americanos morreram por causa disso. Maduro e a sua esposa, muito em breve, estarão diante do poderio completo da justiça americana e estarão diante de julgamento em solo americano. Agora, eles estão em um navio, vão ir para Nova York, e aí uma decisão vai ser feita muito rápido entre Nova York e Miami. Temos pessoas, a evidência esmagadora dos seus crimes vai ser apresentada numa corte da lei. Eu já vi e eu vi o que nós temos. Tanto é horrível quanto de tirar o fôlego que algo assim possa ter acontecido. Por muitos anos depois do seu mandato como presidente da Venezuela já ter expirado, o Maduro seguiu no poder
e realizou uma campanha incansável de violência, terror e subversão contra os Estados Unidos da América, ameaçando não só o nosso povo, mas a estabilidade de toda a região, além de traficar quantidades imensas de drogas incontáveis. Trouxe destruição por todo o país, em particular os Estados Unidos. Maduro mandou gangues selvagens e prisioneiros, incluindo Tren de Aragua, para aterrorizar comunidades americanas por toda a nação. Olha só no Colorado, eles dominaram complexos de apartamentos, quebravam os dedos das pessoas que ligavam para a polícia. Era brutal, é brutal. Eu quero felicitar nossas Forças Armadas, seja em Washington, D.C., as nossas forças têm feito um trabalho incrível. Washington, D.C. era uma cidade que era menos segura no mundo, em qualquer lugar. E agora não temos crime em Washington, D.C. Não há mais ataques. Teve um ataque terrorista até semanas atrás. É outro tipo de ameaça. Mas nós não temos um morticínio há algum tempo. Tínhamos 2 assassinatos por semana em Washington, nossa capital. Agora os restaurantes estão abertos e todo mundo está feliz. Todo mundo está passeando com os filhos, está passeando com as crianças, com as esposas. Vão para os restaurantes estão abertos por toda Washington, D.C. Então eu quero agradecer à Guarda Nacional, quero agradecer às nossas Forças Armadas, quero agradecer às Forças de Segurança, que trabalho incrível. Devemos fazer isso em mais cidades. Estamos fazendo, como vocês sabem, em Memphis, Tennessee. Nós acabamos de começar há algumas semanas. O crime baixou agora 77%. E o governador de Louisiana ligou. Uma pessoa incrível. E ele quer que nós o ajudemos. E nós fizemos isso. Ali era uma seção complicada da cidade. Nós baixamos o crime para quase nada, eu entendo. Em New Orleans. Agora o crime baixou para quase nada. E, claro, Chicago FBI também entrou para ajudar e o crime baixou um pouco. Ajudamos só um pouquinho. Porque não tínhamos habilidades para trabalhar com o governador. O governador é um desastre, o prefeito também. Mas quando eles precisarem da gente, vamos estar prontos. E também em Los Angeles, nós salvamos Los Angeles. O chefe do departamento de polícia fez uma declaração de que se o governo federal não entrasse, teríamos perdido Los Angeles. E isso foi muito tempo depois dos incêndios. Fizemos um ótimo trabalho em Los Angeles e ninguém nos deu crédito por isso. Não precisamos de nada disso. Mas eles vão nos ligar quando precisarem da gente, e aí podemos voltar para Los Angeles. Mas fizemos um ótimo trabalho em várias cidades. Um lugar que estamos muito orgulhosos é Washington, D.C., porque é a capital da nação. E passou de ser uma baderna governada pelo crime para ser uma das cidades mais seguras do país. Mas as gangues que eles mandam estupraram, torturaram e mataram mulheres e crianças americanas. Estavam em todas essas cidades que eu mencionei. Tren de Aragua. E foram enviados pelo Maduro para aterrorizar o nosso povo. E agora, o Maduro jamais vai poder ameaçar o cidadão americano novamente. O pessoal da Venezuela não vai mais ser uma ameaça. Por anos eu destaquei as histórias dessas vidas inocentes de americanos que foram tão terrivelmente roubadas por essa organização terrorista venezuelana. Realmente uma das piores. E falam que é a pior. Americanos como Jocelyn Nungaray, de 12 anos, uma linda criança, Jocelyn. Como você sabe, eles sequestraram. Ela foi sequestrada e assassinada por selvagens do Tren de Aragua. Eles assassinaram a Jocelyn e deixaram ela morta embaixo de uma ponte. Uma ponte que nunca mais vai ser a mesma
para tantas pessoas depois de ver o que aconteceu. Como eu já disse muitas vezes, o regime de Maduro esvaziou as suas prisões, mandou os seus piores e mais violentos criminosos para os Estados Unidos, para roubar vidas americanas. Eles vinham de instituições psiquiátricas, prisões, vieram de prisões, eram hostis. De asilos psiquiátricos, mandavam gente para cá das instituições psiquiátricas, das cadeias, das prisões, traficantes. Eram chefões das drogas, mandaram todo mundo que era ruim para os Estados Unidos. Mas não vão mais mandar. Agora temos uma fronteira e ninguém pode entrar. Além disso, a Venezuela unilateralmente confiscou e vendeu petróleo dos Estados Unidos, ativos dos Estados Unidos e plataformas americanas, custando para a gente bilhões e bilhões de dólares. Fizeram isso faz tempo, mas nunca um presidente fez alguma coisa a respeito. Eles estavam confiscando a nossa propriedade, nós é quem havíamos construído. E nunca houve um presidente que decidiu fazer qualquer coisa a respeito. Ao invés, estavam lutando guerras a 10 mil milhas de distância. Nós construímos a indústria petroleira venezuelana com a determinação, a capacidade e o poderio americano. E aquele regime socialista roubou isso durante aqueles governos anteriores. E roubaram pela força. Isso constituiu um dos maiores roubos de propriedade americana da história do nosso país. Considerado o maior roubo de propriedade da história do nosso país. Infraestrutura massiva de petróleo foi roubada e não fizemos nada a respeito. Eu teria feito algo a respeito. A América nunca vai permitir que poderes estrangeiros roubem o nosso povo ou que nos levem ou que nos ameacem nosso próprio hemisfério. É o que eles fizeram. Agora, com a Venezuela, eles estavam utilizando armas, estavam acumulando armas que poderiam prejudicar os interesses e vidas americanas. Estavam utilizando isso possivelmente em concerto com os americanos operando na nossa fronteira. Tudo isso estava violando os princípios centrais da política externa americana, que já tem mais de 2 séculos. Mas não farão isso mais. Quando a gente volta lá atrás para a doutrina Monroe é uma coisa grande, mas nós estamos excedendo ela por muito mesmo. Agora chamam de doutrina Monroe. Doutrina Monroe. Tínhamos meio que esquecido disso. É muito importante, mas tínhamos esquecido. Mas não vamos mais esquecer. Sob nossa nova estratégia de segurança nacional, a dominância americana no hemisfério ocidental jamais será questionada novamente. Não vai acontecer. Então, para concluir, por décadas, outros governos negligenciaram ou até mesmo contribuíram para essas crescentes ameaças de segurança no hemisfério ocidental. Sob o governo Trump, nós estamos reafirmando o poder americano de uma forma muito capaz na nossa região doméstica. E a nossa região agora é muito diferente do que era há um pequeno período anterior. Fizemos isso no meu primeiro mandato. Tínhamos tremenda dominância no meu primeiro mandato. E temos uma dominância muito maior agora. Todo mundo está voltando para cá. O futuro vai ser determinado pela capacidade de proteger comércio e território e recursos, que são centrais para a segurança nacional. E isso é central para a nossa segurança nacional. Assim como as tarifas, elas tornaram nosso país rico e tornaram nossa segurança nacional forte, mais forte do que jamais antes. Mas essas são as leis de aço que sempre determinaram o poderio no mundo. E nós vamos manter desse jeito. Nós vamos assegurar nossa fronteira. Vamos parar os terroristas. Vamos detonar os cartéis e vamos defender os nossos cidadãos contra todas as ameaças, estrangeiras ou domésticas. Outros presidentes talvez tenham tido a falta da coragem, ou do que quer que seja, para defender a América. Mas eu jamais permitirei que terroristas e criminosos operem com impunidade
contra os Estados Unidos da América. Essa operação extremamente bem-sucedida é um aviso, serve como aviso para qualquer um que ameace a soberania americana ou coloque em perigo vidas americanas. De forma importante, o embargo em todo o petróleo venezuelano segue em efeito completo. A Armada Americana continua em posição, pronta, e os Estados Unidos têm todas as opções militares na mesa, até que todas as exigências americanas estejam completamente discutidas e satisfeitas. Todas as figuras políticas na Venezuela precisam entender que o que aconteceu com Maduro pode acontecer com vocês, e vai acontecer, se não forem justos com o seu próprio povo. O ditador e terrorista Maduro finalmente se foi. E o povo da Venezuela está livre. Estão livres de volta. Faz tempo, mas agora estão livres. A América é uma nação mais segura. Nessa manhã, somos uma nação mais orgulhosa, porque a América não permitiu que essa pessoa horrorosa e esse país, que estava fazendo coisas horríveis contra nós, não podíamos mais deixar isso acontecer. E o hemisfério ocidental é um lugar muito mais seguro. Então eu quero agradecer a todos por estarem aqui. Quero agradecer ao general Dan Raising Cane, que é um homem fantástico. Eu trabalhei com alguns generais com quem eu não gostava e com alguns com quem eu não respeitava. Alguns que simplesmente não eram bons, mas esse cara aqui é fantástico. Eu olhei na noite passada um dos ataques mais precisos contra a soberania, essencialmente. Um ataque por justiça. Eu estou muito orgulhoso deles, e estou orgulhoso do secretário da Guerra, Pete Hegseth, que eu vou pedir que diga algumas palavras. Muito obrigado. Pete Hegseth, secretário da Guerra, falando. Hegseth, obrigado, senhor presidente. Como nosso comandante-chefe, você é alguém agora que o mundo respeita e quem o povo americano merece. Como o presidente disse, as palavras mal podem capturar o poder, a precisão e a capacidade dessa operação histórica. Esse imenso ataque de autoridade das Forças Armadas, executado de forma perfeita pelos melhores americanos que esse país tem a oferecer. Os guerreiros americanos não estão em segundo lugar para ninguém. São os melhores do mundo e são os melhores desse país. O que todos nós testemunhamos na noite passada foi determinação, capacidade e glória irrestrita do guerreiro americano. Eu sou humilde frente a eles e tiro o chapéu ao general Dan Raising Cane, chefe do Estado-Maior Conjunto, e a todos os guerreiros que combateram na noite passada. Nossos guerreiros são a elite da América e, novamente, o presidente Trump está cuidando da retaguarda de vocês. Nenhum outro país no planeta Terra, sequer chega perto, poderia fazer isso. Nenhum outro presidente mostrou esse nível de liderança, coragem e capacidade. A combinação mais potente que esse mundo já viu. Como o presidente disse, nossos adversários estão com o aviso dado. Em qualquer lugar, a qualquer tempo. A coordenação, a furtividade, a precisão, o longo braço da justiça americana, tudo está em demonstração no meio dessa noite. Nicolás Maduro teve a chance, assim como o Irã teve a chance. Ele tinha chance até que não tinha mais. Ele foi foder conosco e descobriu o que acontece. O presidente está falando sério sobre parar o fluxo de drogas contra o nosso povo. E estamos falando sério sobre recuperar o petróleo que foi roubado da gente. E estamos falando sério sobre recuperar a dissuasão americana no hemisfério ocidental. Isso é sobre segurança, sobre liberdade e sobre prosperidade do povo americano. Isso é a América em primeiro lugar. Isso aqui é paz pela força. E o Departamento de Guerra dos Estados Unidos tem orgulho de ter ajudado a fazer isso acontecer. Começando 2026, sob a liderança do presidente Trump, a América voltou com tudo. Eu gostaria de receber agora o chefe de Estado-Maior Conjunto, General Dan Raising Cane, para dar mais detalhes sobre a operação. General Dan Cane falando. Obrigado, senhor secretário, obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Na noite passada, sob a ordem do presidente americano e apoiando um pedido do Departamento de Justiça, como o presidente americano falou,
As Forças Armadas tiveram uma missão estarrecedora em Caracas, Venezuela, para trazer à justiça 2 criminosos indiciados, Nicolás e Cilia Maduro. Essa operação, conhecida como Operação Determinação Absoluta, foi discreta, precisa e foi conduzida nas horas profundas do dia 2 de janeiro. E foi uma culminação de meses de planejamento e ensaio. Uma operação que, francamente, só as Forças Armadas americanas teriam a capacidade de realizar. O que eu quero falar nessa manhã é detalhar a preparação e as minúcias, sem comprometer quaisquer das nossas táticas, procedimentos ou técnicas. Sempre há uma chance que uma missão como essa possa acontecer novamente. Nosso trabalho interagência começou meses atrás, integrando de forma complexa operações marítimas, de ar e de terra. Ao longo das últimas 2 décadas, nós melhoramos as habilidades das forças especiais, mas essa missão em especial exigiu todos os componentes de nossas forças conjuntas. Soldados, marujos, pilotos, guardiões, todos trabalhando em uníssono com nossas agências de inteligência, com nossos parceiros da lei, em uma operação sem precedentes. Nós utilizamos nossas capacidades incomparáveis de inteligência e nossos anos de experiência caçando terroristas, e nós não poderíamos ter feito essa missão sem o incrível trabalho de várias agências de inteligência, incluindo a CIA, a NSA e a NGA. Nós observamos, nós esperamos, nos preparamos, nós seguimos pacientes e profissionais. Essa missão foi meticulosamente planejada, trazendo lições de décadas de missões ao longo de muitas missões ao longo desses muitos anos. E isso foi uma operação audaciosa que somente os Estados Unidos poderiam realizar. Exigiu nosso trabalho interagência não são palavras o suficiente para explicar a complexidade. Isso envolveu dezenas de aeronaves por todo o hemisfério ocidental, todas em contato com tempo, com hora, com local, para um único propósito: levar uma força de interdição para o centro de Caracas, enquanto mantinham o elemento da surpresa tática. Falhar em um componente dessa engrenagem teria colocado a missão em risco. E colocar a missão em risco não era uma possibilidade para a América. Os guerreiros de Caracas na noite passada estavam dispostos a dar a vida por aqueles que estavam no solo, nos helicópteros e em outras partes. Depois de meses de inteligência para encontrar Maduro e descobrir como ele se movimentava, onde ele estava morando, para onde ele viajava, o que ele comia, o que ele vestia, quais eram os seus cachorrinhos e seus animais de estimação. No início de setembro, nossas forças começaram a entender o momento exato. Era crucial encontrar o dia exato para ter o mínimo de casualidades civis, o mínimo de dano às nossas forças e a maior efetividade. Como o presidente disse mais cedo hoje, seja a Venezuela, o tempo é sempre um fator nessa época do ano. Entre o Natal e o Ano Novo, os homens e mulheres das Forças Armadas americanas estavam em prontidão, pacientes, esperando que todos os gatilhos fossem puxados e que o presidente mandasse a ordem para entrar em ação. Na noite passada, o clima se tornou perfeito, abrindo um caminho que só os aviadores mais capazes do mundo poderiam manobrar. Oceanos, teto baixo de altura. Mas quando chegou a missão, essa organização não desiste. Às 10h46 da noite, no horário da costa leste americana, na noite passada, o presidente ordenou que as Forças Armadas iniciassem a realização da missão. Ele disse para nós, e nós apreciamos isso, senhor presidente. Boa sorte e Deus os acompanhe. E essas palavras foram para toda a força conjunta. Ao longo da noite, as aeronaves começaram a voar de 20 bases por mar. Aviões de reconhecimento, radar, caças, bombardeiros, milhares e milhares de horas de experiência estavam voando. O membro mais jovem tinha 20 anos.
O membro mais velho da equipe tinha 49. Não há comparação ao poder americano. Quando a noite caiu, os helicópteros começaram a voar com a força de extração, que incluía policiais americanos, e voaram Venezuela adentro a 100 pés acima da água. Conforme chegavam nas costas da Venezuela, os Estados Unidos começaram a jogar diversos efeitos, incluindo da Força Espacial e das Forças de Inteligência, para abrir um caminho. As forças estavam sendo protegidas por aeronaves dos fuzileiros navais, da Marinha Americana, da Força Aérea Americana e da Guarda Nacional. A força incluía caças F-22 Raptor, caças F-35, caças F-18, caças IA-18, bombardeiros B-2 e outras aeronaves de apoio, bem como uma série de drones pilotados remotamente. Conforme a força começou a chegar perto de Caracas, o componente aéreo conjunto começou a desmantelar e desabilitar os sistemas de defesa aérea da Venezuela, utilizando armas para garantir a passagem segura dos helicópteros para a área de extração. O objetivo do nosso componente aéreo é e sempre será proteger os helicópteros e a força terrestre e levá-los ao alvo e levá-los para casa. Conforme a força cruzava o último ponto de alto terreno, aonde eles estavam se escondendo, nós avaliamos que havíamos mantido totalmente o elemento surpresa. Conforme a força de helicópteros chegou perto do objetivo em nível baixo, nós chegamos ao Forte de Maduro, à 1 da manhã, horário da costa leste americana, 2 horas da manhã, horário de Caracas, e a força de apreensão desceu dentro do local de Maduro e entrou com precisão e disciplina rumo ao objetivo e isolou a área para garantir a segurança da força terrestre, enquanto apreendia os indiciados. Chegando na área-alvo, os helicópteros começaram a receber fogo e responderam ao fogo com força esmagadora. Uma aeronave foi atingida, mas continuou capaz de voar. E como o presidente disse, todas as aeronaves voltaram para casa. E aquela aeronave voou pelo resto da missão. Conforme a operação se desdobrava, nossos times de inteligência davam atualizações ao vivo para as forças terrestres, garantindo que aquelas forças pudessem com segurança navegar o ambiente daquele forte sem riscos desnecessários. A fortaleza seguiu protegida por aviação tática. Maduro e a esposa, ambos indiciados, se renderam e foram levados em custódia pelo Departamento de Justiça, com a assistência das incríveis Forças Armadas Americanas e com assistência de precisão e inteligência, sem perda de qualquer vida americana. Depois de assegurar as pessoas indiciadas, a força começou a se preparar para sair. Os helicópteros foram chamados para exfiltrar a força de extração, enquanto caças de combate e drones remotamente pilotados davam fogo de supressão e fogo de cobertura. Houve múltiplas trocas de tiro em autodefesa conforme a força começou a sair da Venezuela. A força, com sucesso, exfiltrou e retornou às suas bases de lançamento e voou por cima da água às 3 da manhã, horário da costa leste, com os extraditados a bordo. Maduro e a esposa entraram no destroyer USS Iwo Jima. Para encerrar, o que nós testemunhamos hoje é uma demonstração poderosa da força conjunta americana. Nós pensamos, nós desenvolvemos, nós treinamos, nós ensaiamos, nós fazemos o debriefing, ensaiamos de volta e de volta e de volta, não para acertar, mas para garantir que nós não possamos sequer conseguir errar. Nosso trabalho é ter o poder de combate, e quando a ordem vier, poderemos entregar força esmagadora no local e no tempo de nossa escolha contra qualquer adversário em qualquer lugar desse planeta. Eu estou imensamente orgulhoso hoje de nossa força conjunta, repleto de orgulho, de gratidão por representá-los aqui hoje. Simplesmente não há missão que não possamos cumprir. Agradeço aos profissionais. Sigo grato às famílias e aos profissionais. Agora, nossas forças estão na área, em alto estado de prontidão, prontas para projetar poder e proteger a si mesmas e nossos interesses na região. Essa missão é um depoimento ao compromisso
de agir contra aqueles que ameaçam a paz e a estabilidade. Para encerrar, eu quero expressar minha gratidão, sentida em coração, aos homens e mulheres que executaram essa missão. A sua coragem e comprometimento sem paralelo são o que nos tornam fortes. Obrigado, senhor secretário. Obrigado, senhor presidente. Marco Rubio, secretário de Estado, falando. Eu não tenho muito a acrescentar ao que foi dito agora, a não ser do seguinte. Nicolás Maduro foi indiciado em 2020 nos Estados Unidos. Ele não é o presidente legítimo da Venezuela. Não somos nós que dissemos. O governo Trump disse isso no primeiro mandato. O governo Biden disse isso. E esse governo, nenhum desses governos o reconheceu. A União Europeia não o reconhece e poucos países pelo mundo o reconhecem. Ele é um fugitivo dos Estados Unidos com uma recompensa de 50 milhões sobre a cabeça. Trump cochicha para ele, não deixa ninguém reivindicar, agora a gente já pegou. Rubio, eu quero ser claro sobre uma coisa. Nicolás Maduro teve múltiplas chances de evitar isso. Ele recebeu múltiplas ofertas generosas e escolheu, ao invés, agir do jeito que agiu. Decidiu ficar brincando. O resultado é o que vocês viram acontecer hoje à noite. Tem outro recado. Esse cara, como outras pessoas no mundo, que gostam de ficar jogando joguinho, decide que vai convidar o Irã para vir para o país, que vai confiscar companhias de petróleo americanas, que vai inundar nosso país com um membro de gangue, decide que vai levar americanos como prisioneiros e negociar com eles como reféns, como fez no governo Biden. Gosta de ficar jogando joguinho e acha que não vai acontecer nada? Eu espero que as pessoas agora entendam. Temos um presidente, o 47º presidente americano não está aqui para jogar. Quando ele te fala que vai fazer, quando fala que vai resolver um problema, ele está falando sério. Ele age. Eu já vi esse processo agora há 14, 15 anos. Todo mundo fica falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, quando for minha vez, quando eu tomar posse. Mas esse aqui é um presidente de ação. Não dá para entender como é que ainda não se tocaram. Se vocês não sabiam, agora vocês sabem. Assim é que o jogo vai ser jogado. E você tem que entender que esse não é um presidente que fala, fica mandando cartinha, fica fazendo coletiva. Se ele está falando que fala sério, está falando sério. Isso era uma ameaça direta ao interesse americano e o presidente resolveu. Esse é o presidente da paz, por sinal. Estou falando o que eu já falei. Esse cara teve muitas oportunidades de outra saída. Poderia estar morando feliz em outro lugar, mas quis jogar difícil. E agora ele tem outros problemas. A mensagem aqui deve ser para o mundo. O presidente não sai procurando com quem brigar. Ele quer se dar bem com todo mundo. Vai conversar com qualquer um, mas não fica de brincadeira. Não fica de brincadeira com esse presidente no cargo, porque não vai acabar bem para você. E na noite passada, a lição foi aprendida. E agora vocês sabem disso seguindo adiante. Repórter, tentamos ouvir o repórter. Não ouvimos o repórter. Trump, nós vamos administrar a Venezuela com um grupo, vamos administrar adequadamente, vamos reconstruir a infraestrutura petroleira, vamos receber os bilhões que vão ser pagos pelas companhias de petróleo, vão ser reembolsadas, vão reembolsar o que fizeram. E o petróleo vai fluir como tem que ser, como vocês sabem. Nós vamos administrar a Venezuela propriamente. Vamos garantir que o povo da Venezuela seja bem cuidado. Vamos garantir que as pessoas que foram obrigadas a sair da Venezuela por causa desse bandido também sejam bem tratadas. Repórter, os Estados Unidos administrarem um país significa que vai haver tropas americanas no solo? Trump, bem, nós já vimos os soldados lá. Não temos medo de colocar soldados em qualquer lugar. Vocês viram soldados ali? Essa noite passada. Nós não temos vergonha de dizer isso, mas vamos garantir que esse país seja bem administrado. Não estamos fazendo isso em vão. Esse é um ataque perigoso. É um ataque que poderia ter ido muito mal. Poderia ter ido mal. Poderíamos ter perdido muita gente noite passada. Poderíamos ter perdido dignidade. Poderíamos ter perdido equipamento. O equipamento é menos importante, mas poderíamos ter perdido muita coisa. Estamos ali agora. Estamos prontos para entrar de volta se necessário. Nós vamos administrar aquele país do jeito certo. Vai ser feito de forma judiciosa e justa. Vai dar muito dinheiro. Nós vamos dar dinheiro para o povo. Vamos reembolsar pessoas que foram extorquidas. Nós vamos cuidar de tudo. Não podíamos deixar eles se safarem com o que estava acontecendo.
Nós construímos toda aquela indústria ali. E eles simplesmente assumiram como se não fosse nada. Porque outros presidentes decidiram não fazer nada a respeito. Então fizemos algo a respeito disso. Foi tarde, mas fizemos. Repórter, quando você diz que vai administrar o país, você vai designar alguém? O que isso quer dizer? Trump, sim, está sendo feito nesse momento. Estamos apontando pessoas, estamos designando muitas pessoas e vamos dizer quem são em breve. Repórter, quem vai administrar a Venezuela? Trump. Por algum período, vão ser as pessoas que estão aqui atrás de mim. Eles vão administrar, nós vamos devolvê-la. Quando eu falo de um país morto, ali é um país morto. Há um ano atrás nós éramos um país morto, agora somos o melhor país em qualquer lugar do mundo. E somos um país que está fazendo melhor do que qualquer país em qualquer lugar do mundo. A Venezuela tem muita gente ruim ali, hein? Tem gente ruim que não deveria estar liderando ali. E não vamos dar chance de alguma dessas pessoas tomar o lugar do Maduro. Tem outras pessoas ali, pessoas fantásticas, incluindo pessoas nas Forças Armadas. Então vamos ter um grupo de pessoas administrando o país até que ele possa voltar aos trilhos. Vamos ganhar muito dinheiro pelo povo, dar para o povo uma ótima forma de vida e também vamos reembolsar gente no nosso país que foi forçada a sair da Venezuela. Repórter, você disse que não iria apoiar a Machado para voltar ali agora no Fox and Friends. Você está preocupado com a vice-presidente? Como você vê a relação? Trump, ela acaba de tomar posse. Ela foi escolhida, como você sabe, pelo Maduro. Então o Marco está trabalhando diretamente nisso. Acabamos de conversar com ela e ela está essencialmente disposta a fazer o que achamos que é necessário para tornar a Venezuela grandiosa novamente. Make Venezuela great again. Repórter, o presidente colombiano Gustavo Petro, há umas semanas atrás você disse que ele tinha que ficar de olho na própria bunda. Agora ele disse que não está preocupado em nada acontecer quanto a ele depois dessa operação. O que você diz? Trump, ele tem fábricas onde ele faz cocaína. E eu ainda mantenho minha primeira declaração. Ele está fazendo cocaína para mandar para os Estados Unidos. Então ele tem que ficar de olho na bunda dele. Repórter, você avisou membros do Congresso? Trump, Marco, quer falar? Marco Rubio falando. Nós ligamos para membros do Congresso imediatamente depois, mas não é o tipo de missão no qual dá para dar muita notificação de antemão, porque temos que ver as condições momento a momento. Não é o tipo de missão que dá para ficar ligando para todo mundo e dizer, ei, vamos fazer isso aqui nos próximos 15 dias. Mas é uma função altamente policial. Lembre-se, no núcleo, isso foi a prisão de 2 fugitivos da Justiça Americana. E o Departamento de Guerra só estava apoiando o Departamento de Justiça. Claro que tem implicações de política mais amplas aqui, mas não é o tipo de missão que dá para ficar notificando todo mundo que vai acontecer, porque aí põe a missão em risco. Trump, o Congresso tem uma tendência de ficar vazando informação. Se eles vazarem, não ia ser um resultado diferente. Mas sabiam que ia acontecer. Sabiam que ia acontecer. Mas o Congresso, eles sempre vazam. Repórter, você viu isso acontecer ao vivo. O que o Maduro estava fazendo quando as forças americanas entraram na sua casa? E houve algum momento onde consideraram que ele iria resistir à prisão? Trump, poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido. Ele estava tentando entrar em um abrigo, um bunker, e ele não conseguiu chegar no destino, porque nossos caras foram tão rápido, passaram tão rápido pela oposição, tinha muita oposição. Muita gente estava se perguntando, será que ainda temos o elemento surpresa? Eles estavam esperando por algo. Teve muitos disparos contra nós. Ele estava tentando ir para algum lugar seguro, que não era seguro, porque nós explodiríamos ele de todo jeito. Nós teríamos explodido em 47 segundos, é o que me falaram. Não importa o quão grosso seja o aço. Era uma porta muito pesada, mas ele não pôde chegar ao abrigo. Ele chegou até o bunker, mas não conseguiu fechar a porta. Trump, no futuro, ele vai ser levado a Nova York.
Repórter, aonde ele vai ficar em Nova York? Trump, aí os oficiais vão decidir. Repórter, os Estados Unidos têm um histórico de tirar ditadores sem se preocupar com o que acontece depois. Trump, não comigo, comigo é diferente. Comigo, temos um histórico perfeito de vencer. Nós vencemos, e vencemos bastante, e vencemos para valer. Se você olhar para o Soleimani, e para o al-Baghdadi, e para a Operação Midnight Hammer, a Midnight Hammer foi incrível. Não teria paz no Oriente Médio sem isso. Conseguimos essencialmente paz no Oriente Médio. Se não tivéssemos tido sucesso com a Operação Midnight Hammer, não teria paz no Oriente Médio. Então, comigo, nós tivemos muitas vitórias, só vitórias, e não perderam nada. Repórter, por quanto tempo você espera que os Estados Unidos administrem a Venezuela? Repórter, Trump. Eu gostaria que fosse rápido, mas demora algum período de tempo. Temos que reerguer toda a infraestrutura. A infraestrutura está decrépita. É muito perigoso, na verdade. O petróleo é uma coisa perigosa de extrair do solo. Pode matar muita gente. Já matou muita gente. A infraestrutura é velha e está decrépita. Muitas são coisas que nós colocamos ali anos atrás. E nós estaremos substituindo. E estaremos pegando muito dinheiro para podermos cuidar do país. Repórter. Senhor presidente, a Rússia, a China e o Irã têm interesse na Venezuela. Como essa operação impacta o seu relacionamento com eles? Trump. Com a China e a Rússia, bom... A Rússia, quando nós resolvermos as coisas, estamos resolvendo, mas outros países que querem petróleo, estamos no negócio de petróleo. Nós vamos vender para eles. Não vamos dizer que não vamos vender. Em outras palavras, nós vamos vender petróleo, provavelmente em doses muito maiores, porque a infraestrutura antes, eles não conseguiam produzir muita coisa. Então vamos vender grandes quantidades de petróleo para outros países, muitos dos quais já estão usando agora. Mas eu diria que muitos outros. Repórter, qual a sua mensagem ao povo da Venezuela hoje? Claro, a população civil em particular tem muitas dúvidas. Qual a sua mensagem para eles? Trump, vocês vão ter paz, vocês vão ter justiça, vocês vão ter algumas das riquezas que já deveriam ter tido faz tempo, que foram roubadas de vocês. Vocês vão ter paz e segurança, vão ter justiça e vão ter um país de verdade. Possivelmente um ótimo país. Se você voltar 20 anos atrás, talvez um pouco mais de tempo, era um ótimo país e destruíram. Lembram que eu disse que se nós perdermos essa eleição, os Estados Unidos seria a Venezuela em esteroides? É o que teria acontecido. Se nós tivéssemos perdido a eleição de 2024, estava ruim demais. Olha para a fronteira, o que o Joe Biden e aquele governo fizeram ao nosso país. Se tivéssemos outro ano daquilo lá, estaríamos exatamente onde a Venezuela estava. Eu costumava dizer, se eles ganharem, seremos a Venezuela 2.0. É o que teria acontecido. Repórter, você está dizendo então que o secretário Hegseth e o secretário Rubio vão administrar a Venezuela? Trump, vão ser um time que vão estar trabalhando com o povo da Venezuela para garantir que exista a Venezuela. Porque se Maduro sai, quem é que vai tomar a conta agora? Não tem ninguém. Tem uma vice-presidente que foi indicada pelo Maduro. E agora ela é vice-presidente. Suponho que ela é a presidente. Ela tomou posse há algumas horas. Ela teve uma longa conversa com o Marco. E ela disse, faremos o que quer que seja necessário. Eu acho que, na verdade, ela foi até graciosa. Mas ela não tem escolha. Vamos fazer isso aqui do jeito certo. Não vamos simplesmente... sabe, tirar Maduro e aí deixar ele para o inferno. Depois que ele sai, tem zero chance de voltar. Vamos administrar bem. As maiores empresas de petróleo vão entrar, investindo bilhões de dólares. E o dinheiro vai ser usado na Venezuela. O maior beneficiário vai ser o povo venezuelano. E, novamente, eu não posso destacar isso de forma forte o suficiente. O povo que foi removido da Venezuela. Agora, muitos estão nos Estados Unidos. Talvez alguns queiram ficar e talvez alguns queiram voltar. Repórter. Não ouvimos a pergunta. Trump. Agora, estão muito protegidos. O povo da Venezuela está protegido, porque ninguém vai mexer com a gente. Repórter.
Você considera que algum elemento ruim do governo Maduro vai ficar ainda no cargo? Trump, nós sabemos quem eles são, estamos na cola deles, e agora eles estão agindo diferente do que agiriam há 2 dias atrás. Você, repórter. Como isso é America First? Trump, isso é America First porque nós queremos estar com bons vizinhos do nosso lado. Queremos estar cercados de estabilidade e queremos estar cercados com energia. Tem tremenda energia naquele país. É muito importante que nós protejamos isso. Nós precisamos disso para a gente e precisamos disso para o mundo e queremos garantir que possamos proteger. Repórter, algum recado para Cuba e para Dias-Canel? Trump, Cuba é interessante, sabe? Cuba não está muito bem agora. O sistema deles não tem ido muito bem para Cuba. O povo de Cuba já sofre há muitos anos. E eu acho que Cuba também vai entrar na conversa, porque é uma nação fracassada, muito fracassada. E nós queremos ajudar o povo de Cuba. Sabe, nós queremos ajudar o povo de Cuba, mas nós também queremos ajudar o povo que foi expulso de Cuba, morando nesse país. Quer dizer algo sobre isso, Marco? Marco Rubio falando. Eu acabei de fazer uma declaração instantes atrás, de que quando o presidente fala, ele está falando sério. Cuba é um desastre. É administrado por homens senis e incompetentes. Algumas vezes não estão senis, mas são incompetentes. Eles não têm economia, é um colapso total. E, por sinal, todos os guardas que estavam protegendo Maduro, todas as agências de espiões, eram cubanas. Eram todos cubanos. Essa pequena ilhazinha ocupou a Venezuela em algum momento. Esse é um problema na Venezuela. Eles têm que declarar independência de Cuba, que estava colonizando a Venezuela. Se tivesse gente de Havana no meu governo, eu estaria preocupado. O presidente já anunciou semana passada que tudo que for sancionado, petróleo sancionado, não vai poder chegar lá. Então isso é uma condição preexistente. Trump, a resposta é sim. Repórter. Você vai contatar Maria Corina Machado? Ou já contataram? Trump, não contatamos ainda. Repórter. Trump, eu acho que seria muito complicado para ela ser a líder agora, porque ela não tem o respeito dentro do país. Repórter, tem risco dos Estados Unidos administrarem a Venezuela por vários anos? Trump, sabe, não custaria nada para nós administrar a Venezuela, porque o dinheiro sai do chão ali. Mas nós queremos segurança ali, queremos estar cercados de países que não estejam com os nossos inimigos abrigados ali do mundo todo. Não queremos isso. Mas nós estaremos reerguendo. E não estamos gastando dinheiro. As companhias de petróleo vão entrar e elas que vão gastar dinheiro. Nós vamos recuperar o petróleo que, francamente, já deveríamos ter pegado de volta faz tempo. Muito dinheiro está fluindo do chão ali. Vamos ser reembolsados por tudo isso. Vamos ser reembolsados pelo que gastamos. Então vai ser muito importante. É uma coisa imensa o que aconteceu na noite passada. Nós queremos estar cercados de países seguros e temos que ter energia, é muito importante. Temos que ter energia real. Não 4 ou 5% da energia saindo do solo. Olha só, é um desastre. O que vai acontecer com a Venezuela no próximo ano vai ser uma coisa maravilhosa e o povo da Venezuela vão ser os maiores beneficiários. Trump, eu não quero falar sobre as conversas especificamente, mas nós tivemos conversas para ele se render, e eu achei que ele estava perto de se render. Agora, eu aposto que ele queria ter se rendido. Repórter, e o presidente de Honduras, não ouvimos direito a pergunta. Trump, eu apoiei... Sabe, eu apoiei o vencedor em Honduras, apoiei o vencedor na Argentina, apoiei o vencedor no Chile, e esse grupo está indo muito bem. Se eu pudesse equalizar a nós, trataram aquele cara como o governo Biden tratou um homem chamado Trump. Aquele lá em Honduras, ele era chefe do país, ele foi perseguido de forma muito injusta, e há muitos deles.
Uma situação muito injusta que aconteceu com ele. Ele também é do partido do homem que ganhou. Então é óbvio que o povo gostou do que aconteceu. Um dos motivos pelo qual fizemos aquilo é que o partido no poder sentia muito fortemente que aquele homem foi maltratado. Eu estudei rapidamente e depois estudei em muitos detalhes. Falei com muitas das pessoas aqui atrás de mim e o entendimento foi que aquele homem foi perseguido e por isso eu dei um perdão presidencial. Repórter, você falou de soldados estarem ali mais cedo. Pode dar mais detalhes? Você pensa nas Forças Armadas terem uma presença na Venezuela? Trump. Nós teremos uma presença na Venezuela quando se trata de petróleo, porque nós estamos mandando os especialistas para lá agora. Então talvez precise de alguns, mas não muito. Mas nós iremos tirar do solo uma tremenda quantidade de riqueza e essa riqueza vai ir para o povo da Venezuela e para pessoas fora da Venezuela que costumavam estar na Venezuela. E também vai ir para os Estados Unidos da América na forma de reembolsos pelos danos que nos foram causados por aquele país. Então eu quero agradecê-los a todos. Muito obrigado. Você tem mais uma? Pode falar. Você foi tão gentil que eu vou te dar a última pergunta. A não ser que seja uma pergunta ruim. Aí eu só vou virar as costas. Repórter, é sobre Putin. Trump, sobre Putin? Sempre legal falar sobre ele. Repórter, você falou com ele na segunda-feira por telefone. Ele falou sobre isso? Trump, não, nunca falamos sobre Maduro. Eu não estou feliz com o Putin, tá? Eu não estou feliz com o Putin. Ele está matando gente demais. Eu resolvi 8 guerras e um quarto. Sabe qual é essa de um quarto? A guerra estourou em 5 horas e eu resolvi. Agora são 8 guerras e 25% de uma guerra. Quer dizer, eu resolvi a guerra e aí a guerra estourou de volta nos últimos 4 dias. E aí eu consegui fazer a paz voltar. Eu achei que a mais fácil seria Rússia e Ucrânia. Não é Rússia e Ucrânia. Ambas fizeram coisas ruins. Olha só, aquela guerra do Biden não é minha. Você viu só mês passado 27 mil, 30 mil, principalmente soldados, foram mortos nesse último mês. 30 mil. Eu quero parar com isso. Sabe, eu fiz com que a OTAN pagasse 5% do PIB para a defesa, ao invés de 2% que não estavam pagando. Não estavam pagando, e agora estão pagando 5%. Mandamos muita munição, mandamos muita coisa. E eles pagam. Os Estados Unidos não estão perdendo dinheiro, provavelmente estamos ganhando dinheiro. Mas isso é a última coisa que eu ligo. Eu só quero impedir todas essas mortes. E estamos perdendo 25 mil, 30 mil seres humanos que vêm de 2 lugares muito distantes. Mas se eu puder parar, porque é algo que eu sou bom fazer, negócios. A vida é um grande negócio. Mas se eu puder parar essa guerra e impedir que tanta gente morra, além do fato de que muita gente está sendo morta em Kiev, pessoas estão sendo mortas em outras cidades, em números menores, mas estão sendo mortas. Então eu não estou contente com isso. Eu acho que isso é uma coisa que deve ser resolvida. O Sr. Witkoff está aqui. É uma coisa que será resolvida. Mas é uma guerra que jamais teria acontecido se eu fosse presidente. Putin diz isso e todos dizem isso. Se eu fosse presidente, isso nunca teria acontecido. Mas eu herdei essa guerra. É uma guerra de Joe Biden, do Zelensky e do Putin. Eu entrei nessa situação e é uma baderna. E eu vou falar o seguinte. Eu vi a operação da noite passada, que foi tão precisa, tão brilhante, quer dizer, incrível. Se tivéssemos esse general aqui, essa galera atrás de mim envolvida, aquela guerra não teria durado muito tempo. Para falar do jeito antigo, essa guerra aí se tornou um banho de sangue e queremos que ela pare. Muito obrigado. Ok, aguardamos para ver se haverá mais respostas. Trump saindo da sala. Muito bem, nós ouvimos então o presidente americano Donald Trump dando uma coletiva de imprensa peculiar depois do ataque à Venezuela. Ouvimos o general Dan Raisin-Kane dando detalhes de como aconteceu, sem perda de equipamento ou vida americana. Entretanto, a gente tem aí talvez o ponto mais interessante, que eu até senti a mesma sensação que eu sentia quando eu estava traduzindo o Netanyahu naquela fatídica primeira visita à Casa Branca, quando eles falaram que iam transformar Gaza num resort. Trump, então, falou que os Estados Unidos, basicamente, irão organizar um grupo do qual será parte
Pete Hegseth, do qual será parte Marco Rubio, para administrar a Venezuela, e eles vão administrar a Venezuela por algum período de tempo, vão reembolsar as companhias de petróleo que foram expropriadas, que foram estatizadas pelo regime chavista, e aí que o dinheiro vai ir para reembolso dos Estados Unidos com petróleo, para o povo venezuelano, que eles vão reconstruir a infraestrutura petroleira que ficou sucateada da PDVSA, então, ao longo dos regimes chavistas, e que vão vender petróleo para muitos países. Não se recusou a negar, num primeiro momento, Rússia, Irã e China, não comentou a respeito disso, mas disse que o petróleo que está sancionado continuará sancionado, essencialmente querendo dizer que não irá para esses países. Agora, uma declaração forte que torna um dia que já era explosivo de notícias ainda mais explosivo. Sua reação, então, na sua análise, sua primeira impressão, conforme Trump fala que os Estados Unidos é que vão administrar a Venezuela seguindo adiante e já estão em conversas com a vice que tomou posse como presidente agora para que isso ocorra.